Boa noite, gente. Seja bem-vindo ao seu programa Bate-Papo Chamo Neves, que é um programa que é apresentado todas as terça-feiras, 21 horas, aqui no YouTube, né? Toda terça-feira, 21 horas, com um episódio diferente. Então eu peço você que dê seu like, você que compartilha, né? Você que tem acompanhado a gente também no TikTok, viu, pessoal do TikTok? Divulga, compartilha, para que o YouTube reconheça e comece a distribuir para mais pessoas, ok, pessoal? Esse programa é patrocinado pela Pontual Digital, que a Pontual Digital você consegue ali gravar o seu conteúdo, tem algumas salas aqui, uma diferente da outra, uma melhor do que a outra. Aqui também você pode gravar você pode prensar o seu vinil, você pode prensar o seu DVD, e tem outras coisas que só a Pontual faz, Pontual Digital faz, ok? Também quero falar para você que esse programa também é patrocinado pelo J Chave Representações. J Chave Representações é o J Chave, que em parceria com a Abrecel oferece o seu plano funeral para 10 pessoas. Ó, você coloca 10 pessoas da sua família e paga somente R$ 99,90 por mês. Ó, gente, vocês não sabem a dificuldade quando a gente perde alguém da nossa família. Muitas das vezes um não tem limite no cartão, o outro não tem dinheiro, e é aquela bagunça toda. Então não passa por isso. Entre em contato com o J Chave Representações. Eu também não posso deixar de falar para você da melhor, a Bilheteria Express, onde você compra os seus ingressos para os seus eventos, hein? O evento mais próximo da sua casa ou em outra região, você vai encontrar na Bilheteria Express. Acesse o site, entra lá e você vai comprar os seus ingressos pelo WhatsApp. E a Bilheteria Express agora, ela não está só no Brasil, ela chegou lá em Portugal. Eu também não posso deixar de falar para você da Neves Serviço com Excelência. Tudo aquilo que você precisa para o seu condomínio, tudo aquilo que você precisa para o seu evento, tudo aquilo que você precisa de instrução, de consultoria para a sua empresa, chama o Neve. Procure a nossa equipe e nós vamos te atender, ok? Sendo assim, boa noite, Sombra! Fala, meu querido, tudo bem? Ô, Sombra, tudo bem, graças a Deus, Sombra. Como que tá a coisa, rapaz? Hoje eu tô tranquilo, velho. Hoje eu quero ver você mexer comigo. Mas você não sabe o que eu tenho na cintura, rapaz? Meu filho, aqui, ó, do seu lado, logo ele já dá aqui um mata-leão, já era, acabou. O cinto segura na calça, rapaz! Ô, você é maldoso, Tá querendo dizer que emagreceu agora? Esse povo tá falando que já não é mais o mesmo, ficou fitness agora. Quase lá! Tá vegano, cuidado, gente. Quase lá! Quase lá. Ô, Sombra, apresenta os nossos convidados, rapaz. Ó, hoje a gente tá aqui com 3 professores. O Alexandre Toledo, que é professor de Muay Thai. Matheus França, também professor de Muay Thai. E a Júlia Silveira. Opa, a Júlia, olha eu aqui já fazendo. Olha eu errando e tomando um socão. Cuidado, hein? Júlia Silva é professora de Muay Thai também. Pessoal, prazer receber vocês aqui. Muito Fiquem à obrigada. vontade. O prazer é nosso. A gente já bateu um papo lá nos bastidores pra gente juntar os 4 conto Neves, então é nóis agora, fica à vontade. Obrigado. A minha segurança está lá fora, viu? Eu ando sempre bem equipado, minha segurança está lá fora. Ai, meu Deus. Tudo bem, Alexandre? Boa noite, Alexandre. Boa noite, você tá bem? Neves, graças a Deus. Boa bem. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje nós estamos aqui com o pessoal que gosta de brincar um pouquinho. É brincar, né? Um É pouquinho. brincar, Só brincadeira. Só, brincar. né? Tá sempre preparado. O Alexandre já conhece já de muitos anos, sempre gostou de brincar um pouquinho. Alexandre, conta para nós aí um pouquinho como que anda o crescimento, não só Krav Maga, mas os demais, Jiu-Jitsu e os demais, vem crescendo no meio do povão, né? Como que você tem visto isso como professor, como mestre? Como você tem visto isso? Boa noite, Neves, é um prazer estar aqui. E vamos lá, falando um pouquinho do assunto aí das lutas, né? Hoje em dia aí nós vemos aí num mundo aí onde a violência aí está predominando num país nosso aí, infelizmente, né? Tem estatística aí de números aí muito grande aí de feminicídios, agressão a mulheres. Então tem tido uma procura muito grande aí nas academias, né? Por várias modalidades de luta, o Muay Thai, né? Que é o ramo que eu dou aula. Também na parte da defesa pessoal, Krav Maga, Jiu-Jitsu, está tendo bastante procura do público em geral, né?
tanto feminino como masculino. Também a gente trabalha com crianças, também o público infantil. E isso aí tem ajudado muito as pessoas, principalmente as mulheres, né? No que tange assim, a parte da violência, elas vêm procurar uma maneira, né, de estar se preparando. Porque é melhor, é o que eu sempre falo, é melhor a gente estar preparado e não precisar usar do que a gente chegar numa situação e não saber usar, né? E assim, o público feminino tem procurado bastante. Eu mesmo trabalho com bastante mulheres na minha aula e isso, quer queira ou quer não, é uma válvula de escape, né? As mulheres é uma válvula de escape, onde elas aprendem uma defesa pessoal, se livrar de uma situação de um agressor, né? Principalmente no público masculino. E graças a Deus está tendo bastante procura aí por aulas de luta aí nas academias aí. As academias estão sempre cheias aí. Isso é muito importante. Isso é importante. Aproveitando você, meu amigo Matheus, com TH? TH. Ô, Matheus, e a gente temos visto também, Matheus, que diante desse crescimento que o Alexandre acabou de passar aqui, agora há muitas academias de uns anos para cá, para não falar de meses, anos para cá, as academias estão agora adaptando agora, estão colocando aula de luta lá dentro agora, né? Como que você vê isso? Sim, muito importante, como o mestre falou, uma procura muito grande, não só no CT de luta, que tem a nossa equipe, mas é onde a gente dá aula, que são em academias de rede. Hoje em dia, ficou muito assim, posso dizer, tirou aquele negócio de luta, eu vou para se machucar. Hoje não, é bem convencional. Tem gente que realmente só vai só pela parte do aquecimento, para queimar calorias. E a gente abraçou isso. Então a gente trouxe esse público também pra gente, mas claro, tem aqueles alunos que quer lutar, quer graduar, então a gente pega um pouco mais no pé. Mas quem quer só fazer uma aula convencional, a gente não força nada, a gente abraça esse público. E como ele disse, eu também tenho um público muito forte, mulher, então elas chegam na academia, gostam da aula. A Júlia, minha auxiliar, então isso ajuda bastante o crescimento, porque ver uma mulher dando aula chama esse público feminino. Aí as mulheres hoje em dia chegam na aula, se sente confortável, e eu falo para elas que, assim, por mais que seja ali fazendo uma aula convencional, mas saber o básico já ajuda bastante. Você sabe que, para mim, Júlia, quando eu fui fazer Krav Maga pela primeira vez, eu tenho as fotos, eu tenho tudo lá, pô. Tem documentado. Tem documentado, certificado e tudo. Tá pensando o quê, né? Quando eu cheguei lá, tinha mais ou menos umas 20 mulheres e 10 homens. E aí a gente ficava meio naquela. É igual jiu-jitsu, que é muita agarração também. Sim, sim. Mas é tudo profissional, é isso que as pessoas não entendem, né? Sim. Às vezes, você como mestre, você sabe se tem malícia ou não tem. Claro, entendeu? A gente tem que saber diferenciar. Entendeu? Isso, claro, né? Então, e como que nasceu esse desejo em você de começar na luta e como que você tem visto a luta hoje? Assim, eu acho muito importante a mulher, ela saber o lugar dela, né? E tem isso a mulher, ela não tem que estar ali, né? É uma pauta até um pouco repetitiva, né? Que a gente às vezes acaba sendo repetitivo nesse assunto, só que a gente precisa ver o contexto no geral, né? E esse contexto é o quê? As notícias que se traz, né, por trás disso, é um feminicídio, como, né, foi dito no início, uma agressão, e de onde vem isso, né? Então, assim, eu passei por algumas coisas, né, relacionadas e não chegou na agressão, mas começa naquele gritozinho, naquele soco na parede. Mas uma pauta, não foi comigo, tá? Não, gente, não foi. Pelo amor de Deus, não foi. Mas assim, são histórias que às vezes poderia ter sido diferente, claro, são coisas que faz a gente parar pra pensar e refletir. Mas eu vim do balé, né? Então, assim, foi um salto muito grande pra mim, a diferença da delicadeza. E é imposto pela sociedade que a mulher, ela precisa ser delicada, ela precisa ser gentil, ela precisa ter tudo, né? É tudo e mais um pouco. E você entrar no tatame, ser bem recebida, entender que ali também é o seu lugar, você pode, né, trazer uma força, trazer uma força que às vezes a gente não imagina que a gente tem, né? Coisas que eu no balé eu nunca imaginei, né? E claro que é importante sim você colocar ali sua filha
pequena para se desenvolver dentro do balé, porque é algo que traz postura, traz disciplina, mas também dentro da luta. Né? Foi uma diferença muito grande que eu vi, é saber se defender e não para atacar. Né, porque a autodefesa ela não vem com uma forma de atacar a pessoa, não, é para se defender e se desvencilhar daquela situação, né, seja independente da idade, muitos casos de feminicídio começa com parceiros e ex-parceiros, né, não quero mais relacionamento, aí vem a perturbação, vem, né, os fatos que vem acontecendo e cada dia mais frequente, né, então se a gente for colocar aí nas estatísticas o que é possível através de uma defesa, de uma autodefesa, a gente vê que não é impossível de se defender, não é sobre agredir a pessoa que tá, né, vindo pra cima de você, é sobre você empurrar e sair correndo, você pedir um socorro, você sobreviver, porque é o que acontece dentro de casa, né, e é um assunto muito delicado, né, às vezes a gente pra conversar, eu trabalho com mulheres, né, eu trabalho no ramo de alongamento de unha, a parte da beleza, então eu converso muito com mulheres, o meu público é 98% mulheres, né, então assim, raramente eu não escuto eu passei por isso. Eu não cortando você, eu vi uma situação recentemente, faz umas 2, 3 semanas, que a primeira coisa mesmo que você tenta, numa agressão, a mulher quando sofre uma agressão, ela tenta escapar da agressão e correr. Sim. Agora, se ela tiver em qualquer situação, ela quer correr. Agora, se precisar usar algum macete, aí já é outra coisa. Sim. Porque eu tenho uma colega que ela conheceu uma pessoa, ela começou a relacionar com a pessoa, e em 6 meses, eles estavam toda a família, o rapaz, ela e a família dela estavam numa casa de praia. E aí ela já viu que não dava mais, né? Ela viu que não dava mais, então ela foi falar com o cara, foi terminar com o cara. E o cara não aceitava, o cara achava que ele era dono dela. Cada um tem a sua interpretação, mas eu já gravei vinheta aqui de reflexão e já falei que ninguém é dono de ninguém. Exatamente. Entendeu? E aí aí quando ela falou, não quero mais, o cara sacou de uma faca e foi dar nela, pegou no braço. Entendeu? Aí veio os irmãos, ninguém agrediu o cara, ninguém agrediu, foram fazer aquilo que dentro da legalidade. Foram na delegacia, pediu medida protetiva e tal. O cara desapareceu da vida dela, ela segue a vida dela. Hoje ela é segurança, né? Vigilante patrimonial. Hoje ela segue a vida dela, entendeu? Mas eu acho muito importante, como existe a parte de luta, e a nossa aqui, o nosso bate-papo é sobre luta, mas, por exemplo, eu e o Messi somos CAC, mas é outra área que vem crescendo também. Porque não está na cara, da mesma forma que não está na cara do cara, que o cara é ladrão, entendeu? Mas também não está na cara da mulher se ela é lutadora ou se ela é Exatamente. CAC. Entendeu? Eu adoro essas coisas, sabe? Quando o cara vai mexer e aí ele... Aí tem uma surpresa. Elemento né? surpresa. Né? Tipo, tem um amigo meu que já não mexe com mulher nenhuma. Boa noite, Sombra! Fala aí, meu querido. Eu já não tô mais mexendo com ele. Não! Já passei da idade. Rapaz! Eu não falei de você, não! Amigo. Eu já fui bom nisso, hoje em dia é só lembrança. Só ficou com os cachorros? Foi o que sobrou. Eu posso aqui mandar uma pergunta? Posso abusar? Eu queria que eles contassem um pouco como eles conheceram o Muay Thai, como que cada um entrou para essa área de artes marciais, como eles se conheceram. Eita. Posso começar? Vocês que mandam. Bom, Quem vamos sou lá. eu pra discutir? Você tá maluco? Vamos lá, eu vou começar falando da minha história, né? Eu comecei a procurar uma academia para praticar luta devido a um problema que eu tava na época com fora de forma e assim, fora do peso, né? Tava pesando na época 115 quilos, eu tinha uma hérnia de disco na coluna, aí foi onde que eu passei com um médico ortopedista e ele fez o exame, constatou uma hérnia de disco e ele falou pra mim, olha, você procura uma academia, porque senão futuramente você vai ter que fazer uma cirurgia na sua coluna e corre o risco de você até ficar numa cadeira de roda. Eu falei, o quê? Eu não quero isso pra minha vida não. No outro dia eu tava fazendo a matrícula na academia. E de frente onde eu moro, tinha uma academia lá e tinha Muay Thai, tinha boxe. E foi onde que eu comecei. Primeira aula, quando eu pisei no tatame, eu senti aquela... Sabe quando você é paixão à primeira vista? E comecei a treinar e graças a Deus não parei até hoje. Comecei a treinar no começo só para manter a forma, depois fui pegando gosto pela luta.
fui me especializando, fazendo as graduações, fazendo cursos, seminários na área do Muay Thai, e foi depois de uns 5, 6 anos eu comecei já a dar aula em academia, né? Já faz uns 7 anos aí que eu tô dando aula na academia, e hoje, graças a Deus, aí tudo que eu tenho hoje eu devo ao Muay Thai, à luta. É isso aí. Lembrando que ele se inspirava nos vovô, né? Que era Anderson Silva, com que era o outro lá, o Anderson Vitor Neves. Anderson Ou Neves. é outro vovô? Vitor Belfort, né? Ele falava pra mim, não, tá não sei o que, mas o fulano luta bem, que não sei o que lá e tal. E eu vou te falar, tá vendo? Agora, responde vocês também, ele já falou. Claro. Claro. Então, comecei no Muay Thai também, por procura que eu tava muito acima do peso, tava com 130 quilos quando comecei. Aí, na academia ainda não tinha Muay Thai, era só musculação. Aí, quando eu soube que tinha Muay Thai, que eu tô com o mestre, ó, desde a primeira aula de Muay Thai lá. A gente tá junto desde a primeira aula. Eu comecei, gostei, já cheguei no primeiro dia perguntando, mas como funciona? Quero graduar, quero lutar. Ele, calma, você tá com essa vontade? Mas calma, vai com o tempo, tudo. Eu fui indo com o tempo, lutei, graduei. Hoje também, graças a Deus, apareceu a oportunidade. O mestre lembrou de mim, assim que apareceu a oportunidade. Me deu, hoje dou aula em 3 academias também. E também me especializei, fiz as graduações, seminários e conheci a Júlia do Muay Thai. Mas vai na boa, vai na boa. Ela vai na boa que você pode apanhar de 3. Ai, meu Deus. Ou uma só da conta. Bom, eu comecei o Muay Thai, assim, por uma procura de algo que saísse ali do ambiente da esteira, né? Porque a gente, quando vai tá aí no processo de emagrecimento, a gente procura o mais rápido, né? O passo mais rápido. E aí, eu fazendo musculação, já tinha perdido 8 quilos, né? Tava aí também num processo de cura de ansiedade, depressão, e eu precisava de algo, né? Eu fazia balé na época, tentei conciliar, né, o Muay Thai e o balé, mas foi uma loucura, a rotina não dava, não tinha como, né, você fazer uma aula de Muay Thai e ir pro balé depois, né, sem possibilidade. E aí eu comecei a, né, fazer um tratamento aí com a atividade física, né, porque a atividade física, ela me proporcionou um bem-estar maior na minha vida, sabe? De você acordar disposta, de você conseguir se alimentar melhor, porque tá indo na academia com um projetinho tudo certinho e... consequentemente, né, alguma motivação maior me fez ir constantemente aos treinos, Não, né? Eu entendi. Alguma coisa. E aí entendi. a gente se conheceu, né? Começou a se seguir no Instagram, começou a conversar um pouco mais, viramos amigos, né? Me enrolou pra sair comigo. Eu só não vou falar porque vai casar, né? Se for- Não, vamos casar, vamos casar. já porque tá Mas no caminho. tem todo esse detalhe. Namoradinha a gente vai resolver agora, né? E, assim, foi uma coisa muito bonita ver a forma que Deus agiu na minha vida, de uma forma que eu não esperava, né? Dentro de uma luta, dentro de um tatame, eu ser presenteada de uma forma com um tratamento bom, com um relacionamento saudável, de tudo ser conversado, ser resolvido na Dialogar. conversa, isso é muito importante. Então, assim, o Muay Thai, ele mudou a minha vida completamente, não tem um detalhe que não tenha mudado. Eu sou uma pessoa antes e eu sou uma pessoa depois, né? E fora a parte física, né, eu fiz o meu primeiro campeonato, graças ao Messi, muito puxão de orelha, ele falou, vai, você consegue, me incentivou, eu gostei muito. Comecei, através disso, me apaixonar por essa área da atividade física. Comecei na faculdade de Educação Física, tô aí entrando no 2º semestre. E assim, meu olho brilha por falar disso, por entender que isso muda vidas, né? E quantas pessoas perdem a oportunidade de ter esse sentimento, de você sair cansada, acabada de um treino, mas falar, eu consegui. Eu trabalhei o dia inteiro, eu estudei o dia inteiro, eu fiz todas as minhas demandas do dia, mas eu fiz o meu treino, né? E tem Então... uma vantagem. Aí você chega em casa, você vai concluir. Aí você chega em casa cansado e dorme. Não precisa tomar um clonazepam. Exatamente. Justamente. Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso é consequência, né? Mas isso é totalmente diferente, né? De uma pessoa que sai de um sedentarismo, sai de uma vida, assim, com inúmeros vícios, né? E você estar viciada numa atividade física, em algo que vai te fazer bem, te proporcionar momentos bons, conseguir uma nova família. Cara, eu não tenho coisas melhores, né, pra dizer. E ano passado, né, tive a surpresa. Achei que ia andar de avião pela primeira vez. Falei, nossa, é o evento da semana.
Fui ver, tava ajoelhado pedindo em casamento. Rapaz. Aí eu falei, cara, e agora? O que eu Aí, ó. Numa plateia de quase 500 pessoas ali, um seminário da equipe, ele foi lá e pediu a mão dela na frente de Tu todo é mundo. cabra né? mesmo, Não, né? tem que ser. Você sabe que Gente, que emoção. Foi lindo. eu tenho um amigo meu que ele tá frequentando vários lugares aí, bar, sertanejo, ele tá indo pra show, ele tá indo pra tal lugar. E o coração dele tá um pouco assim, meio dolorido. Eu acho que eu vou indicar ele pra fazer luta. Quem sabe lá ele encontra alguma parceira. Encontra. Normalmente entendeu? encontra. Ó, pode encontrar, porque o mestre formou eu casal e eu formei já um casal também, né, mestre? Aí, ó. Foi- Eu vou De passar. aliança e tudo. Você tá vendo, Sombra, como que é lá? Eu Você tentei vai- Muay Thai, eu fiz 6 meses, mas Ó, eu só lá- apanhei. mas lá onde a gente dá aula, lá se você entra solteiro, você sai casado. Aí, ó. Lá sai casado, eu lá sai Aí, ó. casado. Só pra eu saber assim, não que eu vá, mas qual o endereço assim? Só pra... Eu quero fazer uma pergunta pra vocês antes de eu ouvir o Sombra. Já teve algum momento, isso fica para os três, algum momento de crise? Uma brincadeira, alguém falou alguma coisa com você, você se irritou, que deu vontade de dar uma pronta resposta. Começa com o senhor. Fala uma situação que a gente pensa Você que tá na ia se rua, defender. alguém vem tirar uma com você, vem te xingar, vem falar Não. besteira. Olha, então, desde quando eu comecei a praticar luta, eu acho que a única coisa que teve uma situação que eu pensei que ia fugir do controle foi quando eu estava saindo do trabalho, eu estava no meu veículo voltando para casa, né? Aí eu ia entrar numa avenida e vinha vindo uma lotação. Só que aí o trânsito estava parando e o rapaz estava na pista aqui, eu ia entrar na pista aqui, na pista lateral, né? Aí eu fui entrando e ele começou a jogar lotação pra cima do meu carro. Aí eu dei uma buzinada e falei, deixa eu passar aí, né? Aí nós emparelhamos, o cara ficou me olhando feio, né? Começou a, tipo, me xingar lá. Eu falei, rapaz, não quero confusão não, eu tô indo pra casa. Ele começou a xingar e eu falei, meu Deus do céu. Aí nessa hora a gente tem que pensar bem, pensar na família. Aí o que eu fiz, né? Eu falei, você quer arrumar confusão? Desce então. Aí ele abriu a porta da lotação, o que eu fiz? Eu falei, eu não vou perder meu tempo não, eu engatei a primeira, deixei ele sair do carro, peguei e fui embora. Eu falei, não vou perder meu tempo, não vou me estressar, porque a gente que luta, é que eu não falo, quem luta não briga. Sim. A arte marcial foi feita pra gente trabalhar ali no tatame, só usar em última caso, mesmo em defesa, mesmo se alguém vir agredir a gente, mas por causa de xingamento, não, se toda pessoa que vai falar um desaforo pra gente, xingar a gente vai perder a cabeça, a gente vai perder a razão, e outra, a gente vai agredir uma pessoa aí, a gente pode até responder criminalmente, né, porque quer queira ou quer não, a gente sabe uma luta, isso é considerado uma arma branca, né, Sim. então a gente tem a responsabilidade da lei, então a gente E a evita pena muita aumenta coisa, pra quem aumenta. a pena aumenta para quem tem E conhecimento. outra, a gente sabe que aquilo não vai levar nada, pra nós que luta não vai agregar nada. Sim. Então é o que eu falo, a gente que luta, a gente não briga. Então foi a única situação assim. Fora isso aí, graças a Deus, até hoje, tudo tranquilo. A situação assim também, quando eu comecei a lutar, não tive só uma vez estava até com ela. Trânsito também. Já quer colocar ela no meio da Não. confusão. Tá vendo? Não foi culpa minha, eu sou quem coloca panos quentes. Mas foi. O motoqueiro, eu tava entrando na rua, ele veio, tá vindo reto, só que ele entra na rua direita. De vez em quando pela direita, ele veio pela esquerda e quis jogar por cima, na frente do carro. Aí eu dei aquela freada, ele já começou a xingar. Aí eu também, na hora, fica o sangue quente, comecei a xingar tudo. Aí ele parou a moto, tudo, eu ia atrás dele. Só que ele falou, não, calma, não sei o quê. Aí eu respirei fundo. Aí hoje em dia o pessoal me fecha, tudo. Aí buzina. Meu, a única coisa que eu faço também, sigo o caminho, porque eu sei que não leva a nada. Como o mestre diz, a gente tem que ter a cabeça no lugar, a gente tem que respirar fundo. Porque, querendo ou não, é uma arma branca. Mas também a gente não sabe quem tá do outro lado, né? É muito perigoso. Bom, por aqui nada. Não tenho históricos. Eu sou muito tranquila, assim. Eu tenho essa... o tal do respirar, né? Conta até 10, respira fundo. Mas ainda não me provocaram ao nível, né? Claro que a gente tem os pensamentos intrusivos, né? Falar, nossa, e se eu batesse? E se? Mas nunca aconteceu. Graças a Deus não tenho esse problema. Eu estou falando isso porque eu e o mestre nós somos CAC. E eu já passei por alguns momentos de pessoas falar
me dirigir a mim com palavras de baixo escalão. Não que eu seja burro, mas só pra gente contextualizar todo mundo, o que é CAC? Vocês são velho? CAC é velho? É outra coisa assim? Somos atiradores esportivos. Certificado pelo Exército Brasileiro, agora quem está coordenando agora é a Polícia Federal. E aí é o seguinte, e aí eu já passei por situações que a pessoa pegou, me xingou, palavrão de baixo escalão, e quando eu ando no carro, eu ando com ela embaixo da perna. Eu nunca precisei, assim, eu sempre fui, eles já sabem, você me conhece um pouquinho, que eu gosto sempre de controlar a crise. Nunca vou lá bater boca, essas coisas. E aí, então, eu podia pegar a arma, entendeu? Isso é crime. Sim. Isso é crime. Só de eu mostrar é crime. Mas eu deixei o cara falando e tranquilo. Já em serviço, eu estava fazendo um evento e aí começou a malandragem, pagando de PCC, blá. Abracei os dois e falei, poxa gente, são 11h30, 23h30, amanhã tem que trabalhar, quero ir embora, meu. E nada de arma. Nas ideias, na conversa, e os caras vão embora. Então por isso que eu falo, tanto para nós que somos CAC, e vocês são lutadores, e outras áreas também, tem que ter o controle emocional. Isso é fundamental. Se você não tiver o controle emocional, irmão, você faz besteira. E a melhor coisa que tem é a gente voltar inteiro para a família da gente. Opa! É a melhor coisa. Em paz. Mas eu queria debater uma situação. Para você que é mulher, eu sei que você nunca passou por isso, eu já deve ter passado algumas coisinhas, mas não como está acontecendo aí fora. Qual a sua orientação? Pode falar para a câmera da verdade. Qual a sua orientação para essas mulheres? Explica para as mulheres, orienta essas mulheres que estão sofrendo agressão do namorado, do marido. Que elas mostram um caminho para elas, porque na verdade tá morrendo muita mulher. Hoje mesmo, cara. Hoje mesmo, o cara foi lá, ó. A mulher, ela se separou tinha 2 filhos. Se separou do cara, certo? Aí não conversava. Aí um dia eles dialogaram, não, vamos voltar a conversar, vamos ser amigos? Vamos ser amigos. Beleza, voltaram a ser amigos. E aí a moça começou a se relacionar com o cara, certo? E aí ela vê as crianças, o pai ia lá ver as crianças, sem problema com o cara. O pai não se incomodava com o cara. Aí chegou um determinado dia, ela acabou com esse cara, porque o cara era muito ciumento. E passou alguns tempo, ela começou a se relacionar com outro. E aí estava tudo normal. Aí tá lá, o pai das crianças, o cara que ela estava relacionando, e as crianças estavam dentro de casa. O cara não vem com a caminhonete, vai lá e me mata os 3, me joga o carro para cima. Não, melhor, ela estava dentro de casa. Foi lá, jogou a caminhonete, matou os 2, o pai e o namorado atual, e entrou dentro de casa, matou a mulher e depois deu uma sumida e se matou. É triste, é muito triste. Mas tem esse caso mais recente aí dessa moça aí, acho que ela tem 20 anos aí também, que o rapaz conheceu acho que na academia. Aí ele se interessou por ela, queria namorar ela, ela falou que não, que isso queria ter amizade. Aí ele não aceitou não, foi lá e esfaqueou a menina. Caso recente aí, que tá agora nas mídias, isso é um absurdo, né? Mas fala aí, fala aí. Assim, é uma história, cada história tende a ser pior. Quando você acha que você viu tudo de ruim, vem alguém e supera. Né? Então é muito triste a gente olhar com isso, com um olhar de desdém, com um olhar como se a mulher ela não fosse importante. Então assim, entra o feminicídio, é o ato de um homicídio, fato. Só que é pelo gênero, né? Então o agressor ele pensa, eu vou te matar porque você é uma mulher, né? Então muitas vezes acontece, quase todos os casos vêm de dentro de casa, com parceiros e ex-parceiros, né? Então é importante que a gente ressaltar que a agressão ela não é só agressão física, de fato, né? Ela é último recurso, digamos assim, né? Então, vai entrar aí uma agressão psicológica, uma agressão verbal, uma agressão patrimonial, uma agressão sexual, sim, dentro de um relacionamento pode acontecer sim, e
Acontece Acontece muito. infelizmente, né? E assim, o ideal a gente fala que é, separa, faz isso, só que pra quem tá dentro de uma agressão psicológica, a pessoa ela tá dentro de uma manipulação, ela tá dentro de uma realidade que em 4 paredes ninguém sabe, né, o que acontece. E digo isso dentro de um relacionamento, né? Só que não é só sobre o relacionamento em si, porque existem homens que olham pra você por você ser mulher, simplesmente chega lá e faz essa barbaridade. E é importante pra mulher ela saber identificar a malícia, né? Seja no começo de um relacionamento, identificando sinais, vendo como que a pessoa fala com ela. Porque assim, a agressão ela nunca vem de primeira. Ela nunca vai o cara vai chegar, vai te dar um soco e vai, não, tô te agredindo porque eu quero, né? E vem também com essa culpa de, ela mereceu. Ela falou alto comigo. Ela fez isso. Então sempre a culpa vai jogada pra mulher. Às vezes a mulher tá morta, ela não sabe nem explicar o que aconteceu de fato, né? Então isso é triste, isso é lamentável e a gente dá importância pra isso, porque o Brasil hoje em dia é o 4º maior, né, em caso de feminicídio. Então cerca de 4 mulheres morrem por dia, né? E isso é muito triste, é você olhar pra isso como um caso de políticas públicas mesmo, sabe? Então, sim, sou a favor de o fulano fez isso, é pena de morte, né? Mas você fala de política, me desculpa interromper você, mas você fala de política pública. Tem muitas pessoas que estão com medida protetiva. E não adianta. Não adianta. Né? Então, assim, estamos em um país onde a lei ela não funciona. Né, tanto a favor da mulher quanto a favor do cidadão de bem. Então, assim, é um caso que a gente fica até sem saber como intervir. Né? Existem muitos recursos hoje em dia para a mulher, ela pode ir numa delegacia, só que existe descaso até dentro da delegacia. Sim. Então isso é um problema, isso é algo que precisa ser dito, algo que precisa ser falado, né? Porque às vezes você escuta na notícia, você fala, não conheço, tá tudo bem, passa, o seu dia continua. Hoje existe, eu sei que hoje existe algum dispositivo que você consegue pelo celular, não só o 181, mas tem um outro que vai direto na delegacia da mulher. Da mulher, sim, e isso. tal. Mas a pronta resposta, nós estamos acostumados, é uma coisa que eu aprendi na vida, num período que eu trabalhei em um determinado lugar, que eu não vou fazer propaganda, até porque eu não morro de amor por esse lugar que eu trabalhei lá, entendeu? Os desabafos. Tá, mas eu aprendi algo para a vida, que trouxe para a vida toda, é a pronta resposta. Sim. Entendeu? A pronta resposta. Então, aconteceu um fato, eu já estou lá. Entendeu? Então, é isso que é importante. E a gente não tem mais essa pronta resposta do poder público. Isso é muito Então, muito por isso difícil. que as mulheres estão morrendo. Por exemplo, um cara tá lá importunando a mulher e não sei o que, a mulher já pediu medida protetiva, coloca uma tornozeleira eletrônica. Mas não vamos pôr porque é muito caro, fica muito caro pro Estado. Mas a corrupção pode. Pode. Sim. Desculpa, Isso é um desabafei. Por isso a isso importância é um fato. da mulher procurar por conta, se matricular numa academia, fazer uma luta, uma defesa pessoal, para numa situação dessa, infelizmente, né, o Estado não vai estar lá toda hora para dar suporte para gente. Então, pelo menos ela tem uma situação de risco, ela tá ali pronta para se defender. Mas aí é complicado. Eu entendi a sua colocação, mestre. Foi sábia a sua colocação. Mas já pensou? Você paga o Estado, você não tem a pronta resposta Não. do Estado. Aí eu tenho que ir lá, né, pagar para me poder treinar E não como uma garantia, né? Porque a luta, ela é um método, né? É Isso. uma intervenção em algo que pode acontecer. Então é importante que a mulher saiba, sim, se defender, né? Sim. Ter esse momento de reação, de fuga, Sim. porque é uma fuga, mas não isso já é onde acontece, onde tá o problema, né? Então a gente precisa se defender pra algo que pode acontecer. Então, tipo, a mulher, ela não tá segura em lugar nenhum. Isso é muito preocupante, é você olhar e falar, Sim. tá, eu cresci num ambiente saudável, mas eu posso sair do portão pra fora e acontecer uma fatalidade, né? Quantos pais aí tá com camiseta de justiça porque não tem resposta, não, o fulano não tá preso, fulano fugiu, né? Então, assim, existem métodos aí que podem ser aplicados que vem de cedo, vem da prevenção, não do como, depois que faz, a pessoa não tem como falar. Em primeiro lugar. É, lógico, então é preciso ser dito, né? Eu acho que seria muito importante, né? Eu imagino que seria uma mudança de grade curricular dentro das escolas, colocar a importância da mulher, o porquê não bater na mulher, o porquê não chegar, porque assim, existe um machismo estrutural, né, na sociedade. Então, a sociedade, ela coloca a mulher como às vezes um objeto, como às vezes, infelizmente,
as mulheres são manipuladas a entenderem como um objeto. Então, às vezes, a mulher ela não sabe nem o valor que ela tem. Né? Isso é um problema porque o tal do empoderamento feminino, ele chega de uma forma, às vezes, distorcida na cabeça da mulher. E é sobre, sim, entender seu lugar, entender o que precisa ser feito em certas situações, né, no caso de agressão, mas é preciso identificar, pô, fulano tá me olhando com maldade, aqui eu não entro. Aconteceu tal coisa, aqui eu não piso. Né, e entender, ter essa malícia, né, não olhar com inocência, porque às vezes a gente olha com inocência e não, tá tudo bem, ele é assim. Dentro de um relacionamento, ele vai mudar, ele é assim. Então, são discursos que só se repete, é o que eu falei, como eu trabalho com mulheres, o discurso é sempre o mesmo. O primeiro tapa é o suficiente. é o suficiente para parar. É. Ou o primeiro, a agressão verbal já acende a luz vermelha. Sim. Entendeu? São sinais, né? Os sinais, eles têm que ser ditos. Eu tenho um filho, tá? Não sei quantos anos você tem. 19. Ixi, a doutora Bianca tá com 25. Olha! Então, a Bianca, ela reagiu a um assalto na linha vermelha, tá? O cara foi roubar o celular dela. Ela falou, pai, pô, eu sou rala pra caramba, você me deu um celular, né? O cara veio querer levar na mão grande, eu fui atrás, fui buscar. E tem outras coisas, eu falo, não é assim, a vida não é assim, vai. Calma, respira. Mantém a crise, entendeu? Então, e ela é muito dura nessa parte. A Bianca, ela tem um posicionamento, ela gosta das coisas certas, entendeu? Então, é como diz, na minha cara ninguém bate, não sei o quê. Sim. Ela é um amor de pessoa, sabe conversar, sabe dialogar, entendeu? Mas ela já é vacinada com esse tipo de comportamento. Isso é importante. Sim, isso é importante. E digo mais, isso vem de casa. Sim. Isso vem de dentro, porque às vezes você vê um ciclo se repetindo, né? Então você vê, porque você aceita isso como filha, que meu pai fez com a minha mãe, entendeu? Uma fala assim, Sim, né? Que é o que acontece, Sim. né? Então assim, é o melhor sozinha do que mal acompanhada, isso vai pra vida. Então, assim, às vezes a mãe, né, dentro de casa, que é um espelho, é uma referência, aceita isso, né? E às vezes, sendo homem ou mulher, a mulher, ela olha aquilo, meu pai faz com a minha mãe aceita, ok. Aí, como filho, meu pai faz com a minha mãe, tá tudo certo, meu pai é meu exemplo, né? Então, é preocupante até esse espelho dentro de casa. Então, igual você falou, a sua filha, ela tem essa percepção. Tenho certeza que foi de dentro de casa. Tudo tem as suas exceções, mas é na base do crime. Se meu pai é ladrão... É em tudo. Justamente, é o exemplo. É o exemplo. Então tem várias situações. Mas deixa eu ouvir o Sombra, que ele quer falar. Ele tá doidinho pra falar. Nossa, que ficou sério. Eu fiquei até sem graça de fazer pergunta besta. Eu vou voltar pro assunto do Muay Thai. Eu queria entender por que vocês escolheram o Muay Thai. O que vocês percebem de grande diferença assim, do Muay Thai para as outras artes marciais. Principalmente eu acho que o Alexandre, que já fez diversas outras, né? Por que ele decidiu escolher o Muay Thai? É assim, o Muay Thai, a gente nunca pode falar que existe uma arte marcial melhor que a outra. Todas são eficientes. O que vai sobressair, é o que eu sempre falo, é aquele que se dedica mais. Se você é dedicado mais a uma luta do que a outra pessoa em outra modalidade, a outra pessoa vai se sobressair. Mas o que mais me chamou a atenção do Muay Thai é que eu, desde pequeno, eu sempre acompanhava pela televisão, eu via algumas lutas de Muay Thai e eu sempre fiquei fascinado por aquilo lá. E eu já fiz jiu-jitsu, já fiz karatê, já fiz Krav Maga, sou também professor de boxe, mas o Muay Thai me apaixonou pela modalidade em si, que é uma modalidade completa, né? O Muay Thai é conhecido como a arte das 8 armas, a gente trabalha a parte de soco, cotovelo, joelho, chute. Então é o que eu mais me identifico, é o Muay Thai. A minha paixão é o Muay Thai. Eu agora? Pode falar. Eu gosto do Muay Thai porque, assim, como se diz, a gente não pode subestimar as outras artes. Porém, eu gosto daquela parte da trocação. Eu entrei por isso. Da trocação, bater porrada mesmo. É porque ele gostava muito, ele sempre gostou do UFC. Né? Então, pode falar. Aí eu entrei por causa disso. Porque jiu-jitsu é legal. Assim, uma defesa pessoal também é o jiu-jitsu. Porém, eu não gosto daquilo,
você ir pro chão, tudo. Eu já gosto daquela parte de ir pra trocação, trocar a porrada mesmo. Então por isso escolhi o Muay Thai. Hoje me especializei, dou aula. Mas por isso mesmo, só pela parte da trocação. Eu também gosto de trocação, mas não parece nenhum pra participar. Não pode, não. Essa aí Essa trocação deixa aí quieto. já não participo dessa Não, trocação. não pode. Só quem tem CAC, né, que fala. Ai, gente, o Muay Thai pra mim acho que é mais a parte da postura, né? O tal do teatro. O Muay Thai, ele é igual o mestre, o Matheus sempre fala, a contundência, né? É você mostrar, tá doendo, você tá machucando, mas eu tô aqui, eu tô postura. Então isso é muito legal, você vê que nas lutas, os lutadores, eles, às vezes, toma golpes que deitaria fácil. E não, eu tô aqui, e tô indo pra cima, né? Isso eu acho que vendo de fora é muito legal. Quando eu fui assistir a primeira luta do Matheus, meu Deus do céu. Eu olhava, eu me tremia, a mão suava, eu falei, cara, o que é isso? Mas sabe quando é algo que é um teatro, é algo que você olha assim de fora e você fala, meu Deus, o cara tá machucando e tá firme, né? E isso é pra vida, né? É você se sentir seguro, né, claro, mas ao invés de todas as avarias da vida, você cair, não, você tá forte, você tá ali, você tá naquela disciplina, naquela contundência, naquele teatro, né, que é um teatro, né, então quem bate mais forte machuca mais, né, quem leva mais ponto, né, então isso é muito legal, acho que o Muay Thai pra mim é isso, é sobre essa apresentação, é muito legal. Luta, eu acompanho desde a época do Maguila. E aí o Luciano do Vale, eu tenho um amigo meu, Anibias, tá? Anibias, ele tá com a nossa idade. Todo mundo falava, eu assisti, tem um período que eu morei em Piracicaba, então o show de esporte, tudo que você via de esporte, não era Rede Globo, era a Band. E aí eu tava lá aqui no CMTC, que agora não sei se tem mais, acho que não tem mais, que é do lado do negócio da Polícia Militar na Avenida do Estado, acho que o campo ainda deve ter, mas tinha um clube CMTC, então ao vivo estava aparecendo Anibias lutando boxe. E aí o Luciano Vale falava assim, esse peso pesado, né? Esse é o futuro, né? Nosso, após o Maguila e tal, né? E o Anibias foi seguindo, depois ele parou, hoje ele é evangélico, acho que ele é pastor hoje e tal, e tá lá. Mas luta mesmo, quando você fala de UFC, essas coisas, eu comecei a aprender, assim, a acompanhar, ouvindo ele em 2012. 2009. Posso ressaltar aqui rapidinho? Pode. Que nem muita gente hoje. Você vê no UFC, muitas categorias, os campeões são tudo brasileiros. E antigamente também, os brasileiros se saem como campeão muitas vezes. E assim, que eu vejo muita gente não dá valor, que nem o Popó. Popó 4 vezes campeão mundial. E o brasileiro não dá valor, prefere dar valor pro pessoal lá fora do que pra nós mesmos. E a luta, hoje em dia, em geral, é desvalorizada aqui no Brasil. Mas se você for ver o UFC, o boxe, a gente tem super campeões. Sim. E outra, se você pegar aí hoje, a maioria dos campeões que já foram brasileiros do UFC, o padrão mais de luta que eles utilizam é a parte do Muay Thai e o Jiu-Jitsu, que é os que mais... que não pode ter uma só. Uma só, mas o Muay Thai na parte de pé é uma das lutas que todos os praticantes do UFC hoje se especializam no Muay Thai. Muay Thai, boxe e o Jiu-Jitsu. E essas modalidades que mais é utilizada, né? E o Muay Thai hoje, devido também à grande popularidade, se a gente for fazer uma análise aí nas academias, é uma das lutas que tem mais procura hoje em dia, é o Muay Thai. Muay Thai, as aulas são sempre cheias, tem bastante procura. Agora, o que me chamou a atenção é o seguinte, eu tô meio parado, né? O meu amigo Sombra tá na ativa. Academia, só que o Sombra é CrossFit, mas não deixa de ser academia. Claro. Mas a luta, ela queima bastante? É a mesma proporção ou a academia queima mais? Para perder peso? Muay Thai tá em primeira aí. A parte de aquecimento... É outra coisa. Tem também ligação com o CrossFit, né? Que é um pouco parecido, mas o aquecimento, a preparação Tanto que já foi comprovado que uma aula de Muay Thai, dependendo, você perde aí de 800 a 1000 calorias por uma aula de Muay Thai. Tranquilamente. Porque o condicionamento físico é bem pesado mesmo. Queima muita caloria, não é pouca. E não machuca a lombar, não?
Não. Machuca nada, é só Fica fazer bom, bem eu fui feito. curado, eu tinha uma hérnia de disco, hoje sumiu a hérnia, isso foi pelo amor ou pela dor, mas sumiu. Sumiu a hérnia. Ô, Eu Sandra, tenho uma pergunta. Eu tenho um amigo meu que também é gordinho. Quantas aulas de Muay Thai ele vai ter que fazer? Depende dessa gordura dele aí, mas Dá pra resolver. não vai Tá bom, precisar Sombra. muita não, pô. Vamos por etapa. Vamos resolver primeiro a sua lombar. Depois nós pensamos na minha gordura, Sombra. Ai, meu Entendeu? Deus. Não, mas ó, um ponto, só ressaltando um outro ponto que é muito importante, e no tocante não é só também referente à caloria. Eu já ouvi testemunho de alunos meus que chegaram lá, vieram falar para mim depois que começou a treinar, falou que estava até com problema de depressão, e depois que começou a praticar uma luta, aquele ambiente da academia, ele não teve mais depressão, que aquilo foi melhorando e hoje se sente uma pessoa mais confiante, mais determinada. Já vi casos de criança, alunos meus, criança, que as mães vieram falar, professor, depois que meu filho começou a treinar com o senhor, ele era tímido, tinha medo de tudo, hoje ele é mais corajoso. Então isso que é a parte legal também, entendeu? Não só a parte do condicionamento físico, mas essa parte aí tá tratando aí dos problemas aí. Nós acabamos de falar agora sobre a luta, falamos sobre a mulher, né? A defesa da mulher se preparar e você entra num ato de depressão. Hoje tem muitas pessoas que refugiam pela luta, tanto é que o Whindersson Nunes foi para a luta. Sim. Não tem muitas pessoas que procuram alguma coisa para se refugiar, para fugir da depressão, porque não é só remédio. Não. Ontem eu falava com uma pessoa o seguinte, que ontem eu ganhei um livro, né? Eu ganhei um livro ontem, fala sobre ansiedade e depressão, porque eu já tive depressão, entendeu? Só que ninguém sabia. E eu trabalhava armado, só que eu era o chefe, ninguém podia saber que eu tinha depressão. Não, entendeu? Mas eu trabalhava, respirava fundo, ficava no meu... E quando eu não me sentia tão bem como era o chefe, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu guardava a minha arma numa gaveta, ninguém trancava, ninguém via, fazia minhas rondas, conferia os postos e tal, e estava no meu canto. Só que para mim o que me ajudou mesmo, o que me ajudou a depressão foi ir para a praia. Eu ia para a praia, me sentia Aí quando eu voltava para São Paulo, começava tudo de novo. Aí eu fui trabalhando. A depressão para mim não resolvia passar pela psicóloga, entendeu? Porque a vida vai te ensinando, cada um tem os seus traumas, né? Sim. Então, eu tenho dificuldade em confiar em pessoas. Pessoas para falar, né? Então, eu não vou abrir minha vida com uma psicóloga. Então, era 10 sessões. Passei 3 sessões. Ela falou, você está liberado. Ela já sabia que... E não adianta, a psicóloga ela sabe se você está mentindo, se você está inventando, tal. Então, cada um tem o seu escape. Mas a luta é boa, entendeu? E eu tenho visto muitas pessoas se escapar pela luta, entendeu? Da depressão, que também é outra coisa, é outro benefício que traz para as pessoas. Sim, claro. Né? Fala, Sombra. Eu queria que eles contassem um pouco mais do Muay Thai, casos curiosos que já tiveram, pessoas que procuraram eles pra falar, tipo, realmente, tipo, ó, puta, aconteceu isso comigo, em casa eu tive esse problema, ou não, a depressão que realmente, tipo, casos reais, sabe? Tipo, coisas que aconteceram, que vocês lembram, que marcaram. Sim. Vamos lá, eu vou falar por mim. Eu já tive um aluno meu que ele começou a treinar na academia lá, ele já tem uma certa idade, assim, não é muito velho, mas deve ter os seus 50 e poucos anos, policial militar. Espera um pouquinho. É a idade dele, meu. Não, então, tô falando que não é muito... É a idade dele. A minha também, ó. Então, esse meu aluno meu, ele é policial militar, né? E ele chegou lá, ele contou uma situação que ocorreu para ele, ele foi tentativa de assalto, né? Ele estava indo pro trabalho de moto, aí chegou acho que 2 ladrão, foi tentar assaltar ele, e ele puxou a arma como policial, revidou, ele tomou acho que 3 tiros, ele mostrou aqui uma marca de tiro, pegou aqui, atravessou também na perna, e ele ficou com sequela, e eu acho que ele procurou a luta, né, como uma válvula de escape. E eu cheguei lá, ele explicou pra mim que tinha as alimentação na parte física, eu falei, não, você pode ficar tranquilo que a gente vai te orientar aqui, vai te dar um auxílio. Ele começou a treinar, começou a se sentir bem, aí depois de umas 2 semanas que
começou a treinar com a gente, ele chegou para mim e falou, professor, olha, eu tenho a agradecer muito ao senhor, porque eu tava com uma depressão danada, eu tava, sabe, cabeça cheia, um monte de problema, eu comecei a treinar aqui, eu me senti acolhido pelo senhor, pelos outros alunos, e graças a Deus isso aí foi embora. E é assim, que nem eu comentei também no caso da mãe de um aluno meu, uma criancinha, também o menino com dificuldade de se, assim, como é que fala? Se conectar assim com outras crianças na escola, um menino tímido, e depois de uns 2, 3 meses começou a fazer aula comigo. A mãe dele falou que ele melhorou muito na escola, na parte da coordenação, começou a perder o medo de certas coisas que ele tinha. Então é uma das coisas assim que a gente acontece assim que chega ao nosso conhecimento, que para mim a gente é muito gratificante, né? Saber que a gente colaborou com a melhora aí das pessoas aí. Posso só atrapalhar antes de você passar, né, a pergunta? Várias vezes eu escuto falar, tipo, quando o filho é agressivo, ou quando briga muito na escola, fala, coloca no arte marcial que melhora. Realmente melhora ou você tá dando meio que uma outra arma pra ele, tipo, saber lutar? Não, melhora e melhora muito. É que nem eu falei, eu comentei aqui. Doutrina, né? Quem luta não briga, e eu sempre procuro estar acompanhando assim os meus alunos, eu sempre oriento. Que a gente dá o treinamento ali, é para eles praticar no tatame. Fora, não, porque a gente queira ou que não, é responsável meio diretamente por eles. Porque se acontece alguma situação na rua lá, e eles como praticam uma arte marcial, machuca alguém, aí vão falar onde você treina, quem é seu professor, e vão chegar até em mim, eu não quero dor de cabeça, né? Então sempre procuro estar orientando eles para usar só no tatame, só usar fora, se não tiver jeito mesmo, se eu vir alguma pessoa para agredir, e também saber o que vai fazer. Não precisa também bater para machucar a pessoa para ir mandar para o hospital. Dá um jeito só de contornar a situação, voltar inteiro para casa e vida que segue. Isso aí. Eu recentemente tive um pai do aluno meu, eles fazem aula juntos. Ele chegou em mim, pra Júlia, falou, deixa eu chamar vocês dois aqui de canto. Ele falou, quero agradecer vocês dois, porque meu filho tava com depressão ano passado, e ele não falava com ninguém, só ficava no quarto dele, não falava. Aí graças à arte marcial, hoje você pode ver, ele brinca com todo mundo aí, conversa, até dentro de casa mesmo, ele conversa com a gente, ele não falava dentro de casa. Aí ele chegou, agradeceu. E eu tenho um aluno, o Daniel. Eu falo pra Júlia, a gente tem que cuidar desse menino, por quê? Que o exemplo arrasta, só que eu vou falar aqui porque ele fala pra todo mundo, ele não tem vergonha disso. Ele fala que o pai morreu, era viciado em droga, e a mãe é viciada em droga. E ele saiu desse ambiente. Com 14 anos ele já começou a trabalhar sozinho, se sustentar sozinho. Ele chegou no Muay Thai com 16, ele era um menino explosivo também. Qualquer coisa brigava, tudo. Era difícil lidar com ele. Só que hoje tem essa questão, ele melhora muito a luta, porque hoje ele chega com qualquer pessoa, respeito, me cumprimenta. Você vê que hoje ele não é aquela pessoa explosiva que era. E assim, o que eu falo, a arte marciais salva, porque ele podia simplesmente ser mais um viciado em droga, seguir o mesmo exemplo. Não, hoje ele já lutou já lutou 3 vezes, o menino é bom, ele se dedica, e a válvula de escape dele é lá no tatame. Então assim, o máximo que eu posso ajudar, eu ajudo ele, porque eu vejo isso, que ele é um menino precioso, porque 17 agora ele fez. E por conta própria, trabalha, construiu uma casa, tá mobiliando, tudo sozinho, e saiu desse ambiente porque a mãe dele é drogada, e a arte marcial foi a válvula de escape dele, e ele tá firme e forte com a gente lá, a gente fazendo trabalho bonito com ele. E vai crescer. Vai crescendo. Tende a crescer cada vez mais. Esse menino é de ouro. Gente, esse menino não é por nada não, mas ele é... Nossa, eu oro, né, pra que ele se estenda cada vez mais. Mas uma das outras coisas que são inúmeras pessoas falando, né? Não tem como citar todas, né? Porque sempre o tal do network no final da aula funciona, né? E você vai conversando com o aluno, você vai entendendo a dificuldade dele. Durante a aula, pós-aula, no WhatsApp ali, professor, eu tô com tal dificuldade, tô precisando disso, tô fazendo tal coisa. Então, assim, é muito importante a gente dar essa atenção, porque a gente começa a entender os problemas reais, né? E de muitas meninas eu vejo muito isso, né? Da autodefesa, claro, mas eu tô triste, eu não sei o que fazer, eu preciso emagrecer. Isso pega muito, né? E é algo que a gente mais tem.
2 meses fazendo treino. Emagreci 6 quilos. Aí a gente fica, nossa, sério, e aí? Eu treino, a dieta, tá tudo alinhado? Tá tudo alinhado. Através do Muay Thai eu tô emagrecendo, tô atingindo o meu objetivo e tô melhorando a vida, tô melhorando a qualidade, assim, de sono, sabe? Tudo vai melhorando através do Muay Thai. E é muito legal que ó, as alunas, elas chegam pra conversar com a gente, né? Mas comigo, né, as mulheres, elas chegam, elas vão fomentando, emagreci, tô focada, tô agora com personal, então tô alinhando a musculação com o treino de Muay Thai e quero lutar. Então, é isso que é o Tchan, né? Ter uma mulher representando ali. Então, logo, muito em breve, teremos a nossa primeira pupila. Mas você citou uma coisa muito importante. Queima. Não tanto academia, como também o Muay Thai e outras lutas, tem a dieta também. Sim. Eu cobro isso, eu falo, eu não tô na área de nutricionista, mas eu quero vocês comendo saudável, né? Que eu vou fazer dieta. Não, coma saudável, se cuide, nutre o corpo. Porque não adianta, você vai pra um treino pesado, se você não se alimentou bem, Passa mal. É pane no sistema. Porque existe vários tipos de alimentação que a gente pode... Sim. Né? Sim. Eu tenho um amigo meu que só come banana. Meu Deus. Banana de manhã, banana no almoço, banana na tarde, banana na janta. Parece que ele tá passando por uma dificuldade. Eu acho que vou liberar um VR. Não sei não, hein? Funcionário. Um VR pra ele, né? Pra ver se ele para de comer só banana. Né? Pra não dar cãibra. Ai, meu Deus. Tá adiantando? Não tem cãibra, né? Cãibra não. O mestre Alexandre falou uma coisa aqui, que é o seguinte, que é inevitável. Cada um é cada um. Hoje, o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo. Então tem coisas que hoje você tem 19, quando você tiver a nossa idade, poxa, né? Então a gente vai amadurecendo. Sim. Então uma vez eu peguei uma tentativa de assalto aqui na Caixa Econômica Federal, aqui na Vila Prudente, o Sombra sabe onde que é, e a tentativa de assalto. E aí, na hora, todo mundo saca a arma e aquela coisa toda, pá. Beleza. Rendemos, tá? A polícia encostou tático, rota, encostou todo mundo. E a primeira viatura que encostou foi a viatura diária, né? E quem desce? Uma mulher. Aí ela que enquadrou o mala e tal. Aí beleza. Depois você para um pouquinho para pensar, aí as pernas começam a travar, começa a tremer. Aí eu conversei com a colega minha, que era sargento, que era mão branca, que fazia o apoio lá. Ela falou assim, ô Neves, é o seguinte, teve situações aí que fomos fazer uma operação na troca de tiro, o meu sargento travou. Por que eu estou falando isso? Porque essa semana passada, um menino meu, que trabalha em determinado lugar, ele estava fazendo segurança lá e teve uma tentativa de roubo, furto, vai na interpretação, de módulo de moto, e ele foi para cima. E justo naquele momento eu estava preparando a olerite, né, para levar para ele. E ele conseguiu, foi para cima, a moto é minha, você vai levar a moto por quê? 2 caras. E aí ele me ligou, falou, Neves, fala, filho. Ô Neves, eu tô tremendo aqui. O que foi, filho? Neves, tentaram aqui levar aqui uma moto aqui, Neves, sei o que. Falei, calma, eu tô aqui, acabando de fazer as suas documentação, eu tô indo aí. Dá uns 15 minutos que eu já encosto aí. Aí eu encostei lá, entendeu? Então, quando a gente fala do polícia lá e tal, às vezes tem situações que acontecem com pessoas que ela tem uma reação, às vezes ela trava, entendeu? Por isso que quando você falou do policial e tal, então hoje quando a gente fazemos outras atividades, vocês fazem a de vocês, eu faço a minha, então hoje a gente consegue com a cabeça mexer um pouquinho melhor, saber lidar com determinada situação. Eu falo muito sobre tirocínio, né? Você fazer a minha própria segurança, saber o que está acontecendo em minha volta. Eu ando na rua, estou olhando o retrovisor, eu estou olhando tudo que está acontecendo comigo. Sim. Entendeu? Então é uma forma que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas você estava preocupado? Chegamos no final. Mas eu quero ouvir a cada um de vocês para a câmera da verdade e já me deixa a rede social. Vamos começar por você, as suas considerações finais. Quero agradecer ao Neves por estar aqui, falar um pouco sobre
que foi dito aqui, o Muay Thai, as artes marciais, a importância da mulher se defender. Eu posso deixar aqui meu Instagram? Por favor. É @mate, M-A-T, o T é mudo, Franca01. Beleza. Agora você, Júlia. Foi um prazer, gente. Muito obrigada pela oportunidade, né, de poder estar aqui representando, né, minimamente possível, mas de alguma forma que eu possa fazer aí o meu trabalho futuramente aí como professora de funcional, Muay Thai, o que tiver para preparar aí para mim. E deixar aí um conselho final, não se calem, sejam fortes, resilientes, porque a gente às vezes tem que se impor, né? Se impor não com uma forma de confronto, mas uma forma de posição mesmo. E eu fico muito feliz de o mestre ter me chamado. É uma honra saber que minimamente às vezes aquele trabalho de formiguinha a gente é honrado, né? E é muito, muito legal, muito interessante a gente ver que as pessoas honram a gente conforme a gente vai trabalhando com disciplina e dedicação. Muito obrigada ao Neves pela oportunidade e o que precisar estamos à disposição. Maravilha. Muito, muito obrigada. Mestre Alexandre. Rapaz, primeiramente agradecer aí ao Neves aí pela oportunidade, participar desse bate-papo aí saudável, tá participando aí do tema aí sobre luta. Espero que essas mensagens aí que tenham chegado até vocês aí que vão assistir aí, tenha sido de uma grande valia aí para a vida de vocês. E eu quero também deixar aqui o meu Instagram, é alex.toledo2308. E fazer aqui uma propaganda aqui da academia aqui, você que é da Zona Leste, ali da região de Itaquera, vai lá fazer uma visita lá na The Hunter Fit, treinar com qualidade, aprender uma defesa, uma luta, eu aguardo vocês lá. Muito obrigado. E qual que é o endereço lá? Avenida Pires do Rio, número 4136, ali em Itaquera. Aguardo vocês. Sombra, suas considerações final, Sombra. Eu queria te agradecer mais uma vez, né, velho? Sempre um prazer estar aqui. Mais uma aula. Hoje uma aula de luta, hein? Ai, meu Deus. Eu tô ficando bom. Você viu que, olha, aula de luta, tem uma moça bonita, quer tentar? Quer tentar? Você já deu uma olhada no tamanho do namorado? Não, o problema não é o namorado, o problema é ela. Eu nem vi que tinha moça aqui hoje pra você ver o tamanho do meu medo. Deixa quieto, deixa em off. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço. Naquela câmera ali. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, Tchau. gente!